E aí galera, tudo certinho? Prof. Max falando, esse aqui é o Oficina da História. Prof, por que eu tenho que saber as fases da história? Por que eu tenho que saber a linha do tempo? Por que eu tenho que saber encontrar os conteúdos no tempo e no espaço? Se a prova do Enem e dos outros vestibulares vai trabalhar por eixos temáticos, por habilidades e por competências, então isso para mim não é importante. Lê do engano, meu claro doutor. Lê do engano, meu claro doutor. É imprescindível, é fundamental que o teu ponto de partida para resolver qualquer questão de qualquer prova, de qualquer concurso da Via Láctea inteira, é que tu saiba encontrar aquela questão no tempo e no espaço. Encontrando aquela questão no tempo e no espaço, tu consegue criar um funil, tu consegue diminuir a tua possibilidade de erro, porque desse modo tu consegue situar o conteúdo no tempo e tu sabe todo aquele contexto, o que vem antes e o que vem depois. Então, é imprescindível que tu saiba encontrar o tempo e o espaço das questões, independente do tipo de prova. E isso tu precisa treinar. Aqui no Oficina da História eu faço questão que os meus alunos sempre encontrem o tempo e o espaço das questões. Eu oriento que eles façam as questões consultando a linhazinha do tempo. Eles recebem as linhas do tempo prontas na plataforma. Então eles vão olhar a linhazinha do tempo e eles vão fazer as questões consultando essa linha do tempo. Sim, vão fazer as questões consultando essa linha do tempo, porque isso vai ajudar a organizar o raciocínio deles, isso vai ajudar a compreender aquela contextualização histórica e melhora a capacidade de argumentar a questão no momento em que eles estiverem fazendo a prova. Então é imprescindível que vocês encontrem a linha do tempo. A minha sugestão é que quando tu começar a estudar agora para essa reta final, que tu estude sempre acompanhando a linha do tempo, para tu conseguir encontrar o tempo e o espaço. É a primeira coisa que tu tem que fazer na hora de resolver as questões. Beleza? Ah, mas eu aprendi que tu sempre falou que história não se estuda com data, não se estuda com nome. Não estuda. A prova não vai te cobrar datas ou vai te cobrar nomes. Saber situar as fases históricas, saber situar a linha do tempo, saber situar o conteúdo nessas linhas é que te ajuda a melhorar a capacidade de vocabulário, a capacidade de argumentar em cima da questão. Mas a prova não vai te perguntar datas, beleza? Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. O simples ato de colocar a questão na linha do tempo já melhora consideravelmente, aumenta exponencialmente a tua chance de acerto. Então é imprescindível que tu saiba encontrar então o tempo e o espaço. Por isso que é bem importante acompanhar as evoluções, as fases e as transições na história. Aqui no Oficina da História, se vocês estão acompanhando no nosso feed, toda semana eu coloco uma dica com as fases, com as características, para justamente te ajudar. Dá uma olhadinha no nosso feed, tem ali de Revolução Francesa, de Segunda Guerra, e vão ter outros ali que vão te ajudar a organizar melhor esse teu raciocínio. Por exemplo, um dos temas que cai bastante no Enem, por exemplo, é a história do Brasil. E a gente precisa saber quais são as fases da história do Brasil. De maneira bem simplista e didática, a história do Brasil é dividida em 3 partes. A primeira parte é o Brasil colonial, que vai da chegada dos portugueses até, tecnicamente, a independência, em 1822. A segunda parte é o Brasil Império. O Brasil Império vai da independência, em 1822, até a proclamação da República, em 1889. E de 1889 para cá, nós temos o Brasil republicano. Então, basicamente, 3 partes. Retoma comigo. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Dentro dessas fases, nós vamos ter subdivisões. O período colonial, por exemplo, que é o período mais longo da nossa história, ele vai ser dividido em 2 partes. O período pré-colonial, quando não há efetiva colonização, vai da chegada dos portugueses até mais ou menos 1532, quando nós temos a primeira expedição oficial colonizadora, a de Martim Afonso de Souza. A partir de 1532 até a nossa independência, a gente vai ter então o Brasil colônia, quando há efetiva colonização. Aqui, no entanto, tem uma pegadinha.
Porque quando a família real portuguesa vem para o Brasil, conecta com a era napoleônica, lembra a invasão napoleônica em Portugal? A família real vem para o Brasil em 1808. E a primeira medida de Dom João VI é decretar o fim do Pacto Colonial. Com o fim do Pacto Colonial, tecnicamente acaba o Brasil colônia. Um segundo aspecto que também pode te trazer uma pequena dúvida é que no ano de 1815 o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, então oficialmente ele deixa de ser colônia. Então retoma, em 1808, com a abertura dos portos das Nações Amigas, a gente tem o fim do Pacto Colonial, consequentemente do colonialismo, certo? E por fim, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a gente vira Reino Unido e deixa de ser colônia. A independência, no entanto, acontece em 1822, né? O nosso 7 de setembro. Beleza? Com a independência, a gente começa, então, o Brasil Império. O Brasil Império, por sua vez, é dividido em 3 partes distintas. O primeiro reinado, que vai da independência até a abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Depois nós temos o período regencial, que vai da abdicação de Dom Pedro até o golpe da maioridade, em 1840. A regência é aquele período conturbado, marcado por uma grande quantidade de revoltas, as revoltas regenciais, que sempre vão questionar a ordem política vigente naquele período. Pela ausência de uma entidade ou de um governo centralizado, as elites locais passam a disputar o poder com o governo regencial, e por isso que nós temos uma grande quantidade de revoltas. Cabanagem, balaiada, sabinada, os malês e a nossa Guerra dos Farrapos, aqui do Rio Grande do Sul. A regência, por sua vez, também tem a sua divisão. A regência trina provisória, a regência trina permanente e as 2 regências unas, o avanço liberal e o regresso conservador. Com o golpe da maioridade, em 1840, começamos o longo segundo reinado. O segundo reinado vai até o golpe republicano, em 15 de novembro de 1889. É o período mais longo, mais próspero e mais estável da nossa história. São quase 50 anos de Dom Pedro II, abalado somente por uma única tentativa de revolta, que é a Revolução da Praieira, em 1848. Com o golpe republicano nós começamos a nossa república, que também tem um monte de divisões. A Primeira República, também chamada de República Velha, ela vai da proclamação até a Revolução de 30, em 1930. E é dividida em 2 partes distintas. A República da Espada, período pelo qual o Brasil é governado por militares, Deodoro e Floriano, e depois a República Oligárquica, que dentro dela tem a política do café com leite, o período onde nós vamos estar suscetíveis às elites cafeicultoras. Com a Revolução de 30 começa a Era Vargas. A Era Vargas é dividida em 3 partes. O governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e a ditadura de Getúlio Vargas, de 37 a 45. Getúlio Vargas governa ininterruptamente por 15 anos o Brasil. Ele é o segundo cara que mais tempo esteve à frente da nação. Um detalhe, mesmo o Estado Novo sendo regime ditatorial, o Brasil ainda se mantém republicano. Com a deposição de Getúlio Vargas, nós temos a nossa Segunda República, também chamada de populista. Essa Segunda República, ela vai da deposição de Vargas em 45, com Eurico Gaspar Dutra no poder, até o golpe militar em 1º de abril de 1964. Esse período é marcado pela inserção do Brasil na órbita da Guerra Fria. A partir de 64 nós temos a ditadura militar, o regime, a ditadura civil-militar do Brasil, que vai de 64 até 1985. Com a abertura democrática e as eleições indiretas de José Sarney, nós temos o início da nossa terceira, também chamada de Nova República, ou República Democrática, que vem até os dias de hoje. Cada período da República tem o seu nome. Primeira República, a Velha, Era Vargas.
Segunda República, a populista, ditadura militar. Terceira República ou democrática. Então aqui, rapidamente eu te situei, né, na linha do tempo da história do Brasil com as suas divisões. É bem legal que nessa reta final aqui para o Enem e para outros vestibulares, tu tenha em mão essa linha do tempo. E quando tu for revisar o teu conteúdo e for fazer questões, vai sempre consultando essa linha do tempo para fazer com que o teu cérebro organize, né, esse caminho para tu encontrar o conteúdo no seu determinado contexto. Beleza? Tranquilo? Então, ó, fica a dica. Sempre situa a questão no tempo e no espaço e só depois é que tu vai tentar resolver ela. Lembra da sequência. Primeiro tu vai ler o comando da questão e por último tu vai ler o texto motivador ou observar a imagem. Combinado, galera? Foi um baita bate-papo, sempre bom estar aqui contigo, tá? E até o próximo momento. Valeu!